Olá, muito bom dia, graça e paz abundante no seu coração. Estamos começando mais um devocional na presença do Pai para abençoar você. Seja bem-vindo. Glória a Deus, que bom estarmos juntos. Deixa eu colocar aqui a nossa publicação. Aleluia. Tudo na bênção, queridos. Vai entrando aí. Coloca para mim aí a sua cidade, seu nome, de onde você está assistindo. Que o Senhor te abençoe muito, muito mesmo hoje, esse dia abençoado. Coloca o seu nome aí para mim. Bom dia, Gerlaine, Lilian. Bom dia, Neumari, Fran, bom dia, graça e paz, Quênia, bom dia, Larissa, Leandro de Juiz de Fora, Railma de Goiânia, bom dia, Silvio, obrigado, Paulo, pelo primeiro selo doado, bom dia, Wanderson, assistindo aqui de Cotia, né? Põe o nome também, Cuiabá, um abraço aos irmãos de Cuiabá, o Everton do Recanto, a Maiara, bom dia, Maiara, pessoal de Divinópolis, bom dia, Paracatu, Minas Gerais, bom dia, Carolita de Goiânia, Adriana de Goiânia, bom dia, graça e paz, Jéssica, bom dia, Luciana. Eu colocar o nome é difícil de eu ler, porque às vezes o seu endereço é no Instagram. Marcos de São Paulo, bom dia. Bom dia, Edileuza. Bom dia, Gabriela de Palmas. Glória a Deus pela vida dos irmãos. Um abraço aos irmãos do Arroio do Sal. São Luís dos Montes Belos, a Rejane. Bom dia, Rosimeire de Torres. Aleluia. Daniela, bom dia. Obrigado. A artista Ivone, um abraço, querida Ivone, obrigado pelo selo. Sueli, bom dia, glória a Deus, um abraço a todos os irmãos que estão entrando aí agora. Indaiatuba, Jéssica, bom dia, lá do Estreito do Maranhão, Micael, hein? Teresópolis, Goiás, a Vanir, né? Bom dia, aleluia, irmãos aí de todo lugar. O Sufre, Dinei, obrigado pelo selo, obrigado Fran pelo selo também, muito bem, obrigado, seja bem-vinda Rafaela, nos seguindo aí, obrigado Simone também pelo selinho, vocês acordaram muito generosos hoje, já estão doando cedo, glória a Deus, obrigado Senhor, te retribua 100 vezes mais, Tarcísia, obrigado, Domingos. Os irmãos realmente estão com o coração aberto para abençoar essa live aqui hoje. Todos esses selos que são doados aqui, eu não uso para mim, eu uso para patrocinar aqui a live. Agradeço pela generosidade dos irmãos, que você possa ser recompensado 100 vezes mais, tá bom? Se você não me segue, aproveita para seguir, já clica aí embaixo, vem andar com a gente aqui de segunda a sexta, às 8 horas da manhã, pela graça de Deus, para compartilharmos o Evangelho. Também quero dizer para você que eu tenho um grupo no WhatsApp. Todos os dias eu mando um resumo aqui da live para você, material exclusivo para quem está no grupo. Nós já somos mais de 20 grupos, eu acho que cabe 1000 em cada um, devemos estar chegando em 20 mil pessoas. É só você clicar no link da bio e entrar lá no grupo, tá bom? E também, obviamente, já marca aí o aviãozinho, clica aí, marca 50 amigos aí para divulgar essa live. E lá no link da bio também você pode encontrar o nosso devocional na presença do Pai, tá bom? Que são 366 dias, olha aí que bonito, ontem começou abril, né? Cada mês tem uma declaração por mês, depois os versículos, o compartilhamento, né, a revelação, o pensamento e uma declaração da palavra. E hoje, dia 2 de abril,
nós temos aqui o título do nosso tema, você pode escrever ele aí. Jesus está no começo, meio e fim. Escreve aí para mim, ó. Jesus está no começo, meio e fim. Todo mundo escrevendo aí, por favor. Escreve o título para mim. Jesus está no começo, meio e fim. Escreve aí o nosso título de hoje. E o versículo, você já pode colocar aí também, Apocalipse capítulo 1, verso 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse capítulo 1, verso 8. Maravilha, né? Eu amo esse texto. Texto que se repete no capítulo 22, no último, né? Em Apocalipse capítulo 1, a Bíblia fala que ele é o Alfa e o Ômega, e no 22, o último capítulo da Bíblia, também fala, justamente porque ele é o começo e o fim. Isso é muito poderoso, nós vamos compartilhar sobre isso. E o pensamento do dia hoje, obrigado Bianca pelos selinhos doados, o pensamento do dia é: creia que apesar da sua pequenez, a fé de Jesus é suficiente. O meu está todo riscado já, estava meditando aqui no texto, não sei se o seu está também. Ó, gente, essa aqui é mais uma camiseta da coleção Vida na Graça. Fé e não medo. Faith and no fear. Fear em inglês é medo, faith é fé. A gente está fazendo uma série de camisetas só com declarações que reforçam a revelação. Não é camiseta por camiseta, né? São camisetas que reforçam a revelação da graça de Deus. E em breve a gente vai disponibilizar aí para quem desejar, tá bom? Muito bem, ontem nós tivemos uma reunião muito poderosa lá na Arena Bueno, do nosso jejum. Começamos a semana de milagres. E então, por isso que eu estou até um pouco rouco, preguei com muita ousadia. E foi muito bom mesmo. Muito poder de Deus, está salvo lá, eu acho, a pregação. Lembrando que eu tenho um canal no YouTube, PR Naor Pedrosa, com Z. Você pode encontrar as minhas palavras lá. A de ontem vale muito a pena ouvir. E também um abraço para os irmãos que assistem a live através do canal do YouTube. Ele é transmitido por lá também. E pelo meu canal no TikTok, Naor Pedrosa, com Z. Tá legal? Muito bem, amados. Hoje quero compartilhar, passando aqui rapidamente, ampliando a revelação com você. Essa declaração de Apocalipse, capítulo 1, verso 8, é uma declaração muito poderosa, porque ela nos revela que o Senhor, ele é atemporal. Obrigado aí aos irmãos que estão doando o selinho aí, o Hard Tech Music. Veja que o Senhor, ele está fora do tempo. Ele era, ele é e ele há de ser. Ele é o começo e o fim. Ele não está dentro do nosso tempo. Ele está completamente fora, como se nossa vida, nosso tempo fosse uma bola e ele está olhando lá de fora. Então ele gira essa bola e vê o seu começo, porque ele é Deus, foi ele que criou. E depois ele gira novamente até o final da sua história e vê. Ele já viu o começo e ele já viu o fim, porque ele está fora do tempo. Ele sabe tudo da sua vida. E ele não apenas vê o começo e o fim, como ele gira e vê todo o processo, tudo que vai te acontecer. Ele sabe porque foi ele que determinou. O Salmo 139 diz que cada um dos seus dias foram criados e determinados por ele, quando nenhum dele havia ainda. Ele escreveu os seus dias e ele escreveu coisas boas para você. Ele tem pensamentos bons a seu respeito para te dar o fim que você deseja. Ele escreveu. O problema é que ele não nos obriga a viver o que ele escreveu para nós, mas acredite em mim. Até o meu filho está aí hoje, o Pedrão. Um abraço, meu filho, te amo. E então veja que
o Senhor, ele já viu todas as coisas, ele já planejou todas as coisas. Ele tem pensamentos bons. Para você entender como Deus vê a sua vida, é como se você tivesse, por exemplo, assistindo um desfile do exército, né? Das forças, um desfile militar, digamos assim, não só do exército, mas de todo o militar, um desfile que mostra todas as forças militares do país. Para você que está assistindo aqui na rua, você vê só o que está passando, talvez aquele momento, a cavalaria, né? Você está vendo ali aquele momento. Mas se você pegar um helicóptero e subir com ele, você vai ver todo o desfile. Você vai ver quem está lá atrás, que ainda vai chegar, e quem já passou e está lá na frente. Você já vai ver a infantaria, a cavalaria, a aeronáutica, você vai ver tudo. Por quê? Porque você está vendo do alto, não é verdade? Abraço, meu amado Alexandre Dotto. Olha aí, ó, 2 legendários juntos, Pedrosa Pedro e Alexandre Dotto. 2 homens de Deus, meus irmãos amados. Então veja, o Senhor, ele vê o todo da sua vida. Ele vê o contexto todo. Ele vê por cima, ele está fora, ele não está restrito. Ele já viu toda a sua vida, do início ao fim. E não apenas viu, ele já determinou todas as coisas a seu respeito. A sua vida já deu certo, porque o Senhor já te abençoou. Uau. Você pode escrever essa frase aí: a minha vida já deu certo, porque o Senhor já me abençoou. A minha vida já deu certo, porque o Senhor já me abençoou. Ele viu e ele determinou. Vai escrevendo aí para mim: a minha vida já deu certo, porque o Senhor já me abençoou. Vai escrevendo as frases aí, para você ir fixando verdades poderosas da parte de Deus. Você lembra? Se você olhar alguns relatos da Bíblia, né, que a gente está vendo aqui, você vai ler que, por exemplo, Jesus sabia daquele homem possesso terrivelmente de demônios. Ele já tinha visto. E a Bíblia fala que então ele vai até lá para libertar aquele homem de todas as obras do diabo. E então a Bíblia fala que também o Jairo estava com a sua filha à beira da morte, chama Jesus para ir lá na casa dele. Ele viu, mas no meio do caminho uma mulher hemorrágica para ele, toca nele para ser curado, e ele para falar com ela. Quantas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Ele indo socorrer uma menina doente, que depois vai acabar morrendo, e ele vai ressuscitar. No meio do caminho aparece uma mulher doente que para ele. Parece que ele vai se deixando parar por todos. E aí chega a menina, já até morreu. E quando parece que era tarde demais, ele faz um milagre. Ele tem o controle na mão. Não cai nessa besteira de que Deus tarda, mas não falha. Não. Deus nunca tarda. E Deus nunca falha. Ele sempre chega na hora. O seu tempo pode estar atrasado, o dele nunca. O que você acha que Deus está atrasado é o relógio dele. O relógio dele não é o meu, o relógio dele não é o seu. O dele é perfeito. E mesmo quando aos seus olhos parece estar atrasado, não está. O milagre está a caminho. A caminho. Ele vai cuidar para você ter o seu milagre. Porque o versículo diz que ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Ele determina quando a sua vida começa. Um dia Deus falou: comece. Comece. E a sua vida começou. Ele escolheu que você ia nascer. Você não é fruto do acaso. Talvez você já leu isso. Quando você foi gerado no ventre da sua mãe, com o espermatozoide do seu pai, geralmente são milhões e milhões de espermatozoides. Dizem que chega a ser 700 milhões de espermatozoides numa corrida, onde apenas um fecunda. Você acha mesmo que você seria tão
maravilhoso assim, veloz para ganhar a corrida. E muitos, na verdade, até chegam ali juntos e vão batendo até entrar. Um deles vão entrar. Não. Aquilo não é que alguém é o vencedor, não. É que Deus escolheu você. Deus disse, esse. Pôs o dedo lá naquele espermatozoide que fecundou você e disse, esse. Eu escolho esse. Eu sou o alfa. Eu estou dizendo, comece a viver. Mas ele também é o ômega. Significa que a última palavra a seu respeito é dele. Não é do médico. Não é da depressão. Não é do homem. Não é da situação. A última palavra na sua vida é dele. Ele disse começa. E só ele pode dizer terminou. Nenhum diagnóstico pode dizer terminou. Nenhum homem, nenhuma situação. Ele começou a sua vida. Ele vai até o final. Ele começou a boa obra. Ele vai completar. Ele disse comece. Só ele pode dizer termina. Escreve aí para mim. O Senhor determina o começo e o fim da minha vida. Somente ele, escreve assim, somente o Senhor determinou o começo e somente ele vai determinar o fim. A última palavra da sua vida é dele. Não é o homem, não é o médico, não é qualquer coisa. A história só termina quando ele diz acabou. Ou melhor, você pode até escrever essa frase assim para mim. A minha história só termina quando ele disser acabou. A minha história só termina quando ele disser acabou. Porque a última palavra pertence a ele. Ele tem todo o tempo para se dedicar a você. Ele tem a última palavra na sua vida. E ele está cuidando disso agora mesmo. Ele não se atrasa, ele tem o tempo que você precisa. Veja, por que eu estou te falando tudo isso? Porque a forma como você vê o Senhor, a maneira como você tem, a visão que você tem de Deus, é a medida do seu milagre. Sabia disso? Escreve aí para mim. A visão que eu tenho de Deus determina o meu milagre. Emenda já mais uma frase aí. A visão que eu tenho de Deus determina o meu milagre. O segredo para você receber cura, prosperidade, para você ver milagres na sua família, problemas de depressão, futuro, decisões, sonhos, tudo isso você só pode receber pelo favor imerecido, ok? Que é Deus dando tudo para quem não merece nada. E a Bíblia fala que tudo é pela graça. E é por isso que lá em Colossenses capítulo 2, a Bíblia fala para a gente andar na fé do mesmo jeito que nós recebemos a Cristo, pela graça. Ele diz, ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Como que você recebeu Jesus? Pela graça, pela fé, mediante a graça. Pela graça, mediante a fé. Então, a Bíblia fala, você recebeu sem merecer. Continue andando sem merecer. Efésios 2:8 diz que, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um presente de Deus, é um dom de Deus. Você recebeu de graça, você deve continuar andando de graça. Porque não há nenhuma bênção tão grande, tão poderosa, como a bênção da salvação. E se você recebeu essa bênção sem merecer, todas as outras bênçãos que você precisa também será sem merecer. Tudo será, obrigado Ícaro, um abraço meu querido. Então, tudo será mediante essa verdade, essa revelação da graça de Deus. Mas eu não posso ter fé na graça de Deus se eu não conseguir ver o Senhor da maneira devida. E é dessa maneira, para ficar claro, que se você tivesse recebido por alguma obra, então
era porque você seria bom. Mas veja que tudo é uma questão de você crescer em Deus. O ver o Senhor, a luz, a revelação que amplia a fé e a bênção, é uma revelação crescente de quem é Deus na sua vida. Tá entendendo? À medida que você cresce e amadurece, você tem uma revelação muito maior. Obrigado, Reziqueira, pelos selinhos, tá bom? Quero agradecer aí todos os irmãos que gentilmente doam selos aqui na live. Lembrando que esses selos eu uso para patrocinar aqui o Evangelho, que o Senhor te retribua 100 vezes mais. Se você não me segue, aproveita aí para seguir. Se você não está no meu grupo do WhatsApp, entra no link da bio, clica lá, vem participar com a gente, tá bom? Ó, daqui uns dias eu vou fazer um sorteio lá no grupo do WhatsApp da coleção da camiseta da Vida na Graça. Vida na Graça é a editora que publica aqui o livro devocional que a gente está fazendo, e eles estão lançando uma coleção só de camisetas com declarações do Evangelho. Declarações do Evangelho. Então, se você estiver lá no grupo do WhatsApp, você vai participar aí, pra gente sortear alguma, talvez, quem sabe, até uma coleção inteira lá, né? Obrigado, ateliê da Renatinha. Então, veja, vamos voltar para cá. Existem 3 categorias que a Bíblia fala de maturidade na vida cristã. 1 João capítulo 2, verso 12, olha o que a Bíblia fala: filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados, por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi, você vê que ele repete o filhinhos aqui 2 vezes. Eu vos escrevi porque conheceis o Pai. E pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio, o Alfa. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Eu li aqui, para quem estiver anotando, 1 João capítulo 2, verso 12 até o 14. Então você vê que existem aqui, obrigado, Bia Abreu, pelo selinho, querida. Você vê aqui que existem 3 categorias de maturidade na fé, que à medida que você cresce, você tem uma visão ampliada de quem Deus é, e quando você tem uma visão maior, a sua fé aumenta e o seu milagre também, porque o seu milagre é proporcional à sua fé, e a sua fé é proporcional à sua revelação. Olha que frase boa para a gente escrever. Escreve aí para mim: o meu milagre, o tamanho do meu milagre é proporcional à minha fé, e a minha fé é proporcional à minha revelação. Por isso que todas, se você puder escrever aí, já vai escrevendo, né? O tamanho do meu milagre é proporcional à minha fé, e a minha fé é proporcional à minha revelação, que é esse nível de maturidade. Essas 3 categorias. Você está aqui comigo todos os dias ouvindo o Evangelho, porque essa live não é sobre autoajuda, é sobre o Evangelho. Então você está crescendo, porque você está comendo. À medida que você cresce, então você amadurece, a sua revelação aumenta, ok? Isso é muito poderoso. Aqui em 1 João, a gente vê 3 categorias: pais, jovens e filhinhos, né? Ou filhinhos, jovens e pais. Ele começa dessa maneira. Escreve aí para mim: 3 categorias de maturidade. 3 categorias de maturidade. 2 pontos: filhinhos, jovens e pais. Filhinhos, jovens e pais. Ok? Alguém está perguntando aqui qual que é o tema, né, do nosso devocional de hoje. Chegou depois, talvez. Jesus está no começo, meio e fim, tá bom? Dia 2 de abril. Jesus está no começo, meio e fim. Aleluia. Muito bem. Você pode escrever aí as 3 categorias para mim: filhinhos, jovens e pais. Você vê que o filhinhos aqui no verso 12, o primeiro, são todos os filhos na fé. A palavra no original é teknon, filhinhos.
E o segundo é pedion, teknon e pedion. Então, o primeiro se refere a todos os irmãos novos na fé. Mas o segundo, filhinhos, significa todos os novos na fé que conheceram o Pai. Porque nem todos são filhos de Deus, apenas os que nasceram de novo. Então você percebe que aqui tem um processo de crescimento na revelação de quem é Deus para você. Então você percebe que você vai avançar. O jovem é esse que nasceu, o filhinho é esse que nasceu de novo. Ele teve uma experiência agora com Jesus. O jovem já é uma fase da vida cristã que ele está avançando, onde você agora tem fome da palavra de Deus. Você quer ouvir mais da palavra de Deus, você está aqui na live com a gente, você quer receber do Senhor. Mas os pais espirituais, ele não é simplesmente aquele que faz alguma coisa, mas ele é aquele que agora conhece a Deus como Pai, o Alfa e o Ômega. Ele realmente avançou na revelação. Você gostaria de avançar do nível de filhinho e jovem para ser um pai na fé, para ser um pai espiritual, alguém que conhece o Abba? Isso é muito bom, porque pais têm privilégios dentro da casa. Eles têm acesso a toda a casa, não apenas a alguns cômodos. Os filhos, ainda mais os pequenos, ou até mesmo jovens, estão na casa, mas eles têm um acesso limitado. Mas os pais não, eles podem tudo ali, não é? Eles têm acesso a todos os lugares. Deus quer que você cresça na revelação de quem Ele é, porque à medida que você avança, o Senhor tem muito mais para dar para você, não é? E a graça para receber todas as coisas depende exclusivamente da revelação de ver Jesus, de ver quem Ele é, não é? O Pai conhece desde o princípio. Quem é aquele que é desde o princípio, então, que é o que nós estamos falando? É Jesus. Jesus é aquele que está desde o princípio. Olha o que diz a Bíblia em Mateus, capítulo 16, verso 13 até o 18. Mateus 16, do verso 13, para quem estiver anotando aí os versículos que eu falo. Lembrando que aqui no meu devocional você tem um pequeno espaço aqui de anotação. Dá para você anotar uma frase ou outra e os versículos aí, mas eu recomendo que você venha para a live com um caderninho de anotações. Eu estou preparando um caderninho de anotação para os irmãos do devocional, que vai vir junto, espaço para alvos, confissão da palavra, versículos, né? E um espaço bem grande para você realmente anotar os versículos e as revelações. Indo Jesus para os lados de Cesaré de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Quem que eles estão falando aí que sou eu? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Uau! Veja que a pergunta que o Senhor fez para os seus discípulos é a mesma que Ele faz para mim e para você hoje. Eu te pergunto: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? A pergunta é uma pergunta importante, fundamental. Jesus é um Deus longe, sentado lá no céu, num trono, carrancudo, barba branca, procurando a falha, está com a cara séria, orando, olhando para você, vendo os seus erros, ou Ele está sorrindo para você? Ele é o seu Pai que te ama e que está pensando coisas boas. Essa é uma pergunta importante. Jesus fez ela para os discípulos e Pedro, ele dá a resposta certa. Ele fala que ele é o Cristo vivo. Ele recebeu uma revelação de que Jesus era Deus. E a Bíblia fala que quando ele fala isso, ele é transformado em pedra. Você não vai ser mais
Simão, que significa cana frágil, junco, mas agora você vai ser pedra. A revelação, a pedra é a revelação, mas ele também se tornou pedra, e Jesus é a pedra angular. Você percebe aqui que a revelação transformou a natureza de Pedro. À medida que você vê o Senhor, você se torna mais parecido com Ele. A revelação muda a sua constituição. Escreve aí para mim. A revelação muda a minha constituição. A revelação muda a minha constituição. À medida que você contempla o Senhor, você se torna semelhante a Ele. À medida que você vê mais de Deus, você fica mais parecido com Deus. À medida que você vê mais de Deus, você tem mais poder de Deus. A sua vida é mudada, a sua vida é transformada. Mudou a vida de Pedro. Agora, é interessante que o Evangelho de João, ele começa fazendo uma declaração muito forte, que é a do versículo de hoje. João capítulo 1, verso 1, a Bíblia diz o que, gente? No princípio era o verbo. Olha a palavrinha aqui, ó. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, verso 1 até o 3. Em outras palavras, o que ele está dizendo aqui? Que Jesus é Deus. Essa é a revelação mais importante. Você não pode abrir mão dela. Quem nega que Jesus é Deus não conheceu a Deus ainda. Pastor, por que é importante saber que Jesus é Deus? Ora, é importante você saber que Jesus é Deus, porque a Bíblia fala que nós fomos curados, sarados, libertos, por causa das suas feridas. Agora, se essa cura vem de um homem comum, então ela não é suficiente para realmente liberar fé na nossa vida. Mas se pelas pisaduras de Deus, que se fez homem, que andou entre nós e que é Deus e morreu e ressuscitou, é por essas pisaduras de um Deus que se fez homem que eu e você fomos curados, então sim, aí nós temos muita fé, porque ela tem poder para mudar a nossa vida. Porque você pensa, como que um homem poderia morrer por toda a humanidade, por todos aqueles que nem haviam nascido ainda, e salvá-los e curá-los? Não, nenhum homem poderia ter feito isso. Eu até poderia entender que alguém, querendo uma revolução, morresse por quem está vivo, mas não por pessoas que ainda iriam vir. E não só isso, como que um homem poderia morrer para pagar o pecado de gente que ainda ia nascer e que ainda ia pecar lá na frente? Como que Jesus poderia fazer tal coisa se ele não fosse Deus e se ele não fosse eterno? Por que Jesus é Deus? Porque ele pagou o que viria, porque ele é e ele vai ser na vida de cada um. Ele é Deus, que era, que é e que há de ser, o Alfa e o Ômega. A prova de que ele é Deus é que ele pagou o pecado que nem existia, que viria na eternidade, lá na frente. Isso é poderoso. Quando nós lemos isso na palavra, a nossa capacidade de receber aumenta, porque se o homem que está me doando cura, libertação e todas as coisas é Deus que se fez homem, então eu posso realmente receber. Preste atenção, Jesus não é apenas o filho do carpinteiro. Em Marcos capítulo 6, verso 1, a Bíblia diz: tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo:
De onde vem a este essas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Veja que para essas pessoas, Jesus era um homem comum, não é? Que estava ali andando, filho do carpinteiro. Como é que ele faz essas coisas? Quem deu a ele essa sabedoria? Eles reconheciam que ele fazia milagres, mas eles estavam olhando para eles apenas como um homem natural. Se você continuar lendo aqui, olha o verso 3. Eles continuam questionando. Uai, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não vive aqui entre nós suas irmãs? E se escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes, na sua casa. Não, olha o que diz agora, olha que sério, gente. Não pôde fazer ali nenhum milagre. Não, estou lendo Marcos capítulo 6, do 1 até o 4. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo percorria as aldeias circunvizinhas e a ensinar. Veja que ele não pôde operar muitos milagres ali naquele lugar, porque Deus disse que quem não honra o filho não pode ser honrado. Aquelas pessoas não estavam honrando Jesus como Deus, estavam lidando com ele como alguém natural, como um homem qualquer. Por isso não puderam receber. Ele diz que ele era o Messias. Lá em Lucas 4,18 ele fala: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque ele me ungiu. Colossenses capítulo 1,19, a Bíblia diz: porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Toda a plenitude. Nele reside toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas. E sem ele, nada do que existe pode continuar a existir. Ele sustenta, ele cria, ele criou, ele controla, a vida está nele. Isso é algo poderoso. Todo o universo, com milhões de galáxias, com bilhões de estrelas, tudo reside, toda a criação reside nele. Mas a Bíblia fala que ele não pôde fazer milagres. Não está escrito que ele não quis. Está escrito que ele não pôde. Não pôde. Uma coisa que o Pai ordenou é essa: se você não vê seu filho de maneira que Deus quer que você o veja, você não pode receber dele. Se você vê ele de uma maneira natural, tudo que você vai receber é no natural. Mas se você vê Deus de uma maneira espiritual, tudo que você vai receber é espiritual. Eu vou pedir para você escrever uma frase para mim. Escreve aí: o Pai fará a você aquilo que você fizer a Jesus. O Pai fará a você aquilo que você fizer a Jesus. Se você aceita Jesus como Deus, Deus já aceita você como filho. Se você rejeita, Ele rejeita. Se você honra Jesus, você é honrado. O Pai honrará. Então a maneira que você trata, nem é a palavra certa é fizer. O Pai vai fazer a você aquilo que você, a maneira como você tratar o Senhor. Então ele não é só um homem, ele é Deus. Mas alguém pode dizer: não, pastor, ele também é um mestre. Não, ele é muito mais do que um mestre. Jesus não é só um salva-vidas. Você sabe, o mestre é aquele que ensina. O que adianta alguém que está morrendo afogado e o salva-vidas chega com um manual de sobrevivência que ele escreveu e fala: eu sou um mestre, eu ensino como aprender a nadar, está aqui o meu manual, 7 passos para nadar e você não vai se afogar. Adianta? Não, você precisa que o salva-vidas pegue você e te salve. Jesus não é simplesmente um mestre, ele é o Salvador. Toda a revelação que você precisa
vai alterar a sua vida. Mateus capítulo 26, verso 22 diz: e eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhes: porventura sou eu, Senhor? Sou eu, aquele que iria trair? Você já se perguntou por que Judas Iscariotes traiu Jesus? A resposta está aqui no versículo. Por que Judas traiu Jesus? Você sabia disso? Por que Judas traiu Jesus? Ah, foi por causa do dinheiro? Não, o dinheiro é só um detalhe na história. Mas Mateus capítulo 26, verso 25, revela por que Judas traiu Jesus. Porque Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Obrigado, Mauri, pelo selo. Obrigado a todos os irmãos que gentilmente doam selos aqui para essa live. Eu poderia, mas eu não uso esse selo para mim. Eu uso esse selo para patrocinar a live, tá bom? Então, que Deus abençoe 100 vezes mais a sua vida e a todos aqueles que gentilmente doam o selinho. Se você não me segue, aproveita para seguir aqui, clica aí embaixo. E se você não está inscrito no nosso grupo de WhatsApp, clica no link da bio e entra lá no grupo de WhatsApp do Devocional na Presença do Pai, porque lá eu mando mensagens exclusivas. Obrigado, Raoni Pereira, pelo selo. Obrigado, Sara Estética, pelo selinho. O DB Campos também. Obrigado a todos os irmãos. Que o Senhor te abençoe 100 vezes mais, ok? Entra lá no grupo do WhatsApp, não fique de fora. O mesmo link onde você pode adquirir também o devocional. Esse, para mim, deveria ser o presente oficial de aniversário que você doa para alguém. Você pode dar outras coisas, mas não deixe de dar um devocional desse, porque você vai abençoar o ano todo a alguém que recebe um livro como esse. Bom, olha só. Judas via Jesus como mestre. Foi por isso que ele traiu Jesus. Hoje no cristianismo nós tendemos a ver o Senhor, muitas pessoas veem Jesus apenas como um mestre, sábio, não como alguém que ele come. Jesus não é um mestre, Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Cristianismo não é para ser aprendido, não é um lugar onde nós aprendemos sobre Cristo, é um lugar onde nós comemos Cristo. Eu acho que merece a frase. Escreve assim para mim: vida cristã não é aprender sobre Cristo, é comer Cristo. Uau! Você pode escrever? Você pode escrever isso? A vida cristã, vida cristã não é sobre aprender, não é aprender sobre Cristo. Vida cristã não é aprender sobre Cristo, é comer Cristo. Comer Cristo. Se ele for só um mestre, você vai aprender, mas nunca vai comer. Tá entendendo? E se você não comer, você não tem vida, querido. Você não tem milagre. João capítulo 6, verso 47, ele fala: eu sou o pão da vida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem o Zoe. Tem a vida com que eu vivo. Tem a vida eterna. Vida cristã não é lidar com Jesus como um mestre, mas como um pão vivo. Você pode escrever também essa frase? Escreve assim, ó: para mim, Jesus não é simplesmente um mestre, ele é o pão vivo. Ele é o pão vivo que eu como. Ele é para ser comido. Um homem comum não teria o direito de dizer essas palavras: quem comer da minha carne e beber do meu sangue. Só Deus poderia dizer isso. Jesus é alguém que eu devo me alimentar dele, para receber força, para receber poder, para receber cura, para receber saúde, para receber renovação espiritual. Obrigado, Letícia, pelo selinho, querida. Você não vai até Jesus para aprender nada. Você vai a Jesus para alimentar dele. Quando você tiver comido dele, você vai ser capaz de fazer as coisas que ele vai
dizer para você fazer. Nós precisamos de olhar para Ele como um Deus que se fez homem. 2 Coríntios capítulo 5, verso 16 diz assim que nós, olha o que a Bíblia diz, assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. Você precisa de olhar para Jesus como é Deus na sua vida. Paulo está dizendo que você deve olhar para Ele não na perspectiva natural, mas na perspectiva espiritual. Como você vê Jesus, determina como você recebe dele. Escreve assim para mim, ó. A maneira que eu vejo Jesus determina o que eu recebo dele. A maneira que eu vejo Jesus determina como eu recebo dele, como é melhor. A maneira que eu vejo Jesus determina como eu recebo dele. Se você vê Jesus apenas de uma maneira natural, você recebe só pelo médico, só pelo remédio, só pelo homem. Mas se você vê Jesus como Deus, você recebe de uma maneira sobrenatural. Está me entendendo? De uma maneira sobrenatural. O que Jesus falou? Escreve aí para mim, Ele é o grande eu sou. Ele é o grande eu sou. Aqui em Êxodo capítulo 6, verso 2, falou mais Deus a Moisés e lhe disse, eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus poderoso, todo-poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Êxodo 6, 2. Escreve aí, Ele é o grande eu sou. A Bíblia fala que Deus apareceu a Abraão, Isaque e Jacó como Deus Altíssimo. A palavra Deus Altíssimo é El Elyon em hebraico. O Deus Todo-Poderoso é outra palavra, é El Shaddai. Mas a Bíblia fala que Ele nunca se revelou a eles com o nome eterno, que é Javé, o Senhor. Abraão, Isaque e Jacó conheciam, claro, o nome Senhor, mas Deus está dizendo que eles tinham mais confiança no Deus Todo-Poderoso. No entanto, é muito poderoso conhecer o nome dele, o Jeová, o Yavé, o Javé. A palavra Javé, que é Jahve, é formado por 3 palavras hebraicas. E sabe o que significa Yavé? Nas 3 palavras hebraicas, significa o Deus que era, o Deus que é e o Deus que virá. Escreve aí para mim. O Deus que era, o Deus que é e o Deus que virá. Você pode escrever? Obrigado, Aninha Amanda, pelo selinho, querida. Escreve aí, o Deus que era, o Deus que é e o Deus que virá. Ele é o alfa e o ômega. Ele era, ele é e ele será. Esse é o nome dele, Jeová. Jeová significa o Deus que era, o Deus que é e o Deus que virá. O Deus que será. Hebreus capítulo 13, verso 8 diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E eternamente. Se você continuar lendo aí Êxodo, voltar lá para Êxodo, no capítulo 3, no verso 13 e 14, a Bíblia diz assim, disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem qual é o seu nome, que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Disse mais, ainda dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Uau, eu amo esse nome de Deus, eu sou. É como se Deus estivesse te dando um cheque em branco. O que você precisa? Eu sou. Você precisa de dinheiro? Eu sou a sua provisão financeira. Você precisa de cura? Eu sou a sua cura. Você precisa de libertação da depressão? Eu sou a libertação. Você precisa da
restauração do seu casamento, eu sou a restauração do seu casamento. Escreve aí para mim, o eu sou é tudo que eu preciso. Essa é uma frase boa. O eu sou é tudo que eu preciso. Tudo que eu preciso. Então Moisés está fazendo a pergunta para ele, e Deus fala para ele, vá no meu nome, diga que o eu sou te enviou. E se você ler lá em João, no capítulo 8, verso 56, muitos anos depois, fizeram essa mesma pergunta para Jesus. Eles falaram, Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Jesus está respondendo. Viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus, em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, olha o eu sou, eu sou, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Os judeus sabiam muito bem o que significava isso. Quando ele disse, eu sou, ele estava dizendo, eu sou Deus. Eu sou Deus. Você vê como a sua relação com Jesus muda no momento em que você começa a perceber a grandeza de Deus? Nenhum homem matou Jesus de fato. Ele se entregou, porque ele é Jeová. Isaías, capítulo 40, verso 3, a Bíblia diz, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Jeová, a palavra aqui é Jeová. Voz que clama no deserto, falando de João Batista. Preparai o caminho do Jeová, o Senhor, aquele que era, que é e que há de vir. Essa é uma palavra tremenda. Marcos, capítulo 1, verso 1, diz, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías. Você vê? Então, ele está falando do Senhor. Literalmente, o Senhor é chamado Jesus, Jeavé. E ele é tão poderoso, porque se você ler aqui em João, capítulo 18, verso 4, é uma cena muito forte, que mostra o poder de Deus em nós, porque ele fala, é o momento em que os guardas vão prender Jesus. Ele fala, sabendo pois Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes, a quem buscais? Responderam-lhes, a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhe disse, sou eu, eu sou. Ora, Judas o traidor estava também com eles. Quando pois Jesus lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Por isso é que eu falo para você que ninguém podia matar Jesus. Ninguém prendeu Jesus. Ninguém podia prender. Ele falou, sou eu. Os soldados caíram para trás. E se ele fala, morra, morria todo mundo. Ele fala para o seu câncer hoje, seque, e o seu câncer vai secar. Ele fala para o seu casamento hoje, seja restaurado, e será restaurado. Ele fala para o seu problema financeiro hoje, haja provisão financeira em abundância, e a sua conta bancária vai mudar. Ele fala, aconteça um casamento e você vai casar. Haja direção e você vai ter clareza do que você deve fazer. Ele é eu sou na sua vida. Ele é tudo o que você precisa. E quando ele fala, ele determina. E ele está falando que você está perdoado, abençoado, suprido, curado, guiado. Creia, meu irmão. Isso é muito poderoso. É por isso que você, quando você tem uma opinião pequena sobre quem Jesus é, a sua revelação é pequena. E aí você recebe pouco. Mas quando a sua revelação de quem Jesus é aumenta, você recebe muito. Vamos ler Apocalipse? Apocalipse capítulo 22 para encerrar, verso 13. Apocalipse 22, 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Escreve aí para mim, Apocalipse 22, 13. Sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Sabe o que significa isso? Que ele é o Alfa e o Ômega? O princípio e o fim, o primeiro e o último, é que ele estava com você no começo da sua vida. Ele estava no começo da sua vida. Ele é o Alfa, ele é o princípio, ele é o primeiro. E sabe o que significa? Então ele começou a sua vida. E sabe o que significa que ele é o Ômega? Que ele é o último, que ele é o fim?
é que Ele está com você durante todo o processo. Ele é o alfa e Ele é o ômega. Ele é o primeiro e o último. Ele é o começo e o fim. Ele está dizendo para você hoje, preste atenção, meu filho, minha filha querida, eu estava com você no começo e vou estar no fim. Eu vou estar com você todo o processo da sua vida. Estarei com você todos os seus dias. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Vou com você do começo ao fim. Estava lá quando você nasceu. Estou hoje aqui agora. E lá no final da sua vida eu vou estar com você para te garantir. Escreve aí. Ele estará comigo durante todo o processo da minha vida. Você pode até escrever, Ele é o alfa e o ômega. Ele estará comigo durante todo o processo da minha vida. Ele vai com você todo o processo. Essa palavra Yahvé é YHWH. YHWH. Nós não temos como pronunciar, né? É o nome de Deus que a gente chama de Javé. Mas esse tetragrama sagrado significa o impronunciável. Mas nós sabemos que Ele é o Eu Sou. Lá em João 19, Pilatos escreveu também um título e colocou em cima da cruz que estava escrito Jesus Nazareno, o rei dos judeus. E ele escreveu isso em hebraico, latim, em grego, todas as línguas daquela época, para declarar que Ele é Deus. Ele é Deus. Interessante que quando Jesus encontra aquela mulher pecadora na beira do poço, em João 4,26, ele falou para ela, eu sou eu que falo contigo. Ou seja, para o maior pecador, ele deu a maior revelação, que é tudo que nós precisamos. João 9,7, ele fala para o cego, vai-te e lava no tanque de Siloé, que significa enviado. E ele foi e voltou vendo. Só aquele que foi enviado, porque já era Deus, pode curar você e eu da cegueira e nos dar revelação de quem Ele é. Quando você reconhece que Ele é Deus, você nasce de novo, você faz um filho. Mas quando você cresce na revelação, você cresce no milagre de Deus. Que hoje, nessa live, a minha oração é que você veja um pouco mais do Senhor. Um pouco mais. Que você cresça em ver que Ele é Deus, que Ele é o Eu Sou na sua vida, que Ele é a resposta de tudo que você precisa. E dessa maneira você possa receber muito mais da parte do Senhor. Quando eu salvar essa live, pega o link, manda para todos os grupos de WhatsApp, abençoe a vida de alguém, entra lá, me segue lá entra para o grupo do WhatsApp do nosso devocional na presença do Pai, adquire um livro para dar de presente, tá bom? E marca os seus amigos, deixa um comentário. Vamos fazer a declaração do dia? Obrigado, Polinda, pelo selinho, querida. Obrigado a todos os irmãos. Se você pode, repete em voz alta, com fé, comigo. Diga, eu creio que Jesus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele tem a primeira e a última palavra na minha vida. Eu creio que, porque Ele me ama e tem uma aliança comigo, Ele tem todo o tempo para mim, para me ouvir, me socorrer e estender a mão. Portanto, nesse dia, eu lanço fora toda ansiedade e descanso, porque eu sei que sou filho amado. Amém. Glória a Deus. Tenha uma terça-feira maravilhosa na presença do Espírito Santo. Manda o link para alguém que você ama, deixa um comentário, entra lá no grupo do WhatsApp e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir, no nome de Jesus. Fica na paz.